Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos, eu e você, para conversar as coisas de Deus. Como você sabe, eu sou dentista e formei na cidade de Lins há muitos anos atrás e eu tenho um grande grupo de amigos na internet que são os formados pela Faculdade de Odontologia de Lins desde 1983. E lá eu tenho um grande amigo, que eu vou preservar do seu nome, que ao ver um post que eu coloquei nas minhas redes sociais dessa semana, fruto de uma palavra que Deus me deu, no momento onde eu estava me sentindo despedaçado, onde eu estava me sentindo ferido, onde eu estava me sentindo traído, onde eu senti uma maldade e uma malícia muito grande vindo sobre a minha vida, eu, como cristão que sou, fui buscar em Jesus Cristo uma resposta. E a resposta de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, sempre vem pela sua palavra, vem pela nossa intuição, vem pela voz do Espírito falando aos nossos corações. E, como regra de fé, como todo cristão, fui buscar a resposta na Bíblia. E, ao buscar a resposta na Bíblia, eu ouvi o que Deus queria falar comigo. Dois pontos importantes ao começar a ouvir esse vídeo. Você que está vendo e os meus amigos, e especialmente o meu amigo lá do Brasil. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem em Cristo, o diabo não nos toca. E tudo que acontece nas nossas vidas, ou são por falhas nossas, ou porque é a vontade permissiva de Deus sobre nós. E quando isso ocorre, nós não estamos aqui como cristãos para pagar dívidas de outras vidas, porque não acreditamos nisso. Então eu quero que vocês, ao ouvirem esse vídeo, prestem atenção e saibam que nós, cristãos verdadeiros, acreditamos que em Jesus morremos e vamos ressuscitar com ele, e fora disso nada mais é cristianismo. Fora disso são outras religiões as quais eu respeito. Então eu peço a Deus que você entenda que a palavra que veio a mim naquele momento de que me sentia despedaçado, traído, vendo a maldade e a malícia sobre a minha vida, busquei em Jesus a resposta. E Jesus me disse aquela palavra: eu sou o Senhor que destroço, eu sou o Senhor que destruo. Mas se eu destruo, diz o Senhor, eu curo, eu trago a restauração. Mas se eu te ferir, saiba que eu vou te trazer a cura, eu vou te trazer a salvação. Então, ser refúgio, ser um servo do Senhor, ser uma pessoa preparada para falar aquilo que Jesus quer de nós, é entender que Jesus é o Senhor e Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Tudo está debaixo das suas vidas e Ele garante: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama o Senhor, aquilo que vem sobre você, você saiba que o Senhor está permitindo e Ele quer trazer ensinamento para mim e para você. Ele quer trazer uma mudança comportamental. E nós, servos de Deus, cristãos que somos, não devemos deixar de dizer para as pessoas que Deus, Ele é amor, mas é justiça. Que Deus é perdão, mas Ele é juízo. Isso significa que nós devemos sempre dizer às pessoas todos os bons conselhos de Deus. E a palavra toda e toda a palavra é o que deve reger as nossas vidas como cristão. Não adianta querer criar um Deus, não adianta querer criar um Jesus diferente. Então, naquele momento, eu me sentia destroçado e despedaçado. E a palavra que veio estava no livro de Jonas. Jonas, aquele personagem que fugiu daquilo que Deus mandou. Ou seja, Jonas vivia num momento complicado, num povo complicado, e ele viu a malícia do povo no qual ele estava vivendo, ele viu a maldade das pessoas. E essa maldade foi tão grande que não só Jonas viu, não só os seus contemporâneos viram, mas a maldade desse povo, a malícia desse povo chegou até os olhos de Deus. E Deus falou: Jonas, vá até eles e fale sobre a sua maldade, sobre as suas malícias. E Jonas teve medo, porque, claro, quando você vai ter que tratar com uma pessoa maliciosa ou maldosa, a gente fica com medo. Ok, Jonas ficou com medo e não foi. O que ele fez? Fugiu. Muitos de nós, ao não enfrentar problemas, fugimos. E Jonas fugiu, pegou um barco, indo para outro canto. E Deus fez vir sobre ele, presta atenção, meu colega e amigo, Deus fez vir sobre Jonas, que estava num barco, uma tempestade terrível, chuvas terríveis. Ué,
Mas junto com Jonas já havia uma tripulação. E toda essa tripulação, por estar junto com Jonas, que estava fugindo de Deus, sofreu as consequências da justiça de Deus, que chamava Jonatas para ele. Ou seja, nós às vezes não conseguimos compreender por que tormentas e chuvas chegam perto de nós, é porque talvez você ou alguém perto de você está passando por um tratamento do Senhor. E Jonas percebeu isso e disse para toda a tripulação daquele navio: eu sei que o problema é comigo. Você e eu temos que reconhecer quando nós somos a causa do problema na vida de outras pessoas. Eu sou o problema, jogue-me no mar. E ao ser jogado no mar, eu tenho certeza que o meu Deus vai acalmar essa tempestade e vocês serão salvos. E assim foi feito. Os tripulantes jogaram Jonas dentro do mar e ali caiu ele, despedaçado. Imagine você, servo de Deus, ser jogado no mar, em alto mar, com uma grande tempestade. Que maldade, não? E Deus acalmou a tempestade. Mas mesmo assim, quando você está errado, Deus ainda é misericordioso. Ele traz o juízo, ele te despedaça. E o que ele fez? Oh, Deus é tremendo. Proporcionou um grande peixe, uns dizem baleia, não importa. Um grande peixe que engoliu a Jonas. Ou seja, não deixou que Jonas morresse, mas levou para o interior de uma barriga, de um estômago, de um grande peixe. Imagine você, despedaçado, fugindo do Senhor, quase morrendo afogado, cai num lugar tão gostoso, não? Um refúgio onde você está com suco biliar, suco gástrico daquele peixe, aquela coisa terrível, resto de animais, e ali você fica 3 dias. Despedaçado, meu colega e amigo dentista aí do Brasil. Despedaçado, sofrido. Que Deus é esse? Não, é um Deus que te salvou daquela atitude do mar perigoso. É um Deus que está tratando o teu caráter. Por isso, se ele despedaça, ele cura. Se ele faz ferida, ele sana. E aí o que aconteceu? Depois de tudo isso, além de ficar 3 dias, Jonatas foi vomitado na praia. Por quê? Para que ele cumprisse. De novo, você vai falar, nossa, que Deus ruim. Ele vomita as pessoas. Ele vomita as pessoas mornas. Sim, mas não esqueça que antes de vomitar os mornos na praia, ele os socorre. Porque Deus é justiça, mas Deus é misericórdia. Deus é amor, mas Deus é juízo. E assim foi. E Jonas caiu e foi ter aquela cidade, falou dos conselhos de Deus, falou para que as pessoas se arrependessem da sua maldade, da sua malícia. As pessoas se arrependeram. E Deus sabe o que fez? Não destruiu aquelas pessoas. Nesse momento, sabe o que passou com Jonas? Jonas ficou tão bravo com Deus, falou que o Senhor me fez passar tudo isso, o Senhor me despedaçou, e eu vim e falei, o Senhor não os destruiu. Sabe por quê? Muitos cristãos, muitas pessoas querem cumprir a lei da consequência e da atitude da consequência, mas Deus quebra todos os paradigmas, Deus é misericordioso. E quando você se arrepende e muda os seus caminhos, Deus muda a tua sorte. E Deus mudou a sorte daquelas pessoas que estavam sendo maliciosas e maldosas. Então você, malicioso e maldoso, saiba que você vai ser salvo se você mudar a sua conduta. E você, cristão, querido, que está achando que Deus não te despedaça, se você não pregar contra a maldade, contra a malícia, você vai ser despedaçado. Eu vou ser ferido. Mas ele, se nós cumprirmos o seu mandato, ele vai nos curar. E Jonas ficou muito bravo. E sabe o que Deus falou para Jonas e falou para mim? Como eu também estava muito bravo com a maldade das pessoas que me atingiu essa semana, como eu estava despedaçado, ferido, a minha vontade foi de morrer. A minha vontade foi de fazer como os apóstolos fizeram. Ai, Senhor, manda descer fogo do céu. Os crentes, vocês talvez não conheçam muito, mas as igrejas evangélicas têm um jargão que diz, queima ele, Jesus, desce fogo. Por quê? Foram palavras ditas na Bíblia por pessoas que não sabiam como era o amor e só sabiam o juízo de Deus. São pessoas que falaram, ai Senhor, que vontade de cortar a orelha dele, cortar a cabeça. Mas o Senhor diz para mim e para você hoje que quer ficar irado, quer ficar nervoso com alguma coisa. Vocês não sabem o espírito que vocês têm. O espírito de vingança, o espírito de violência não vem do meu Santo Espírito, isso vem do inferno. Essa é uma sabedoria na qual, se você se sentir ofendido, machucado, você vai querer reagir segundo o mundo reage, mas os meus servos não são assim. E aí Jesus perguntou para Jonas, perguntou para mim, Renato, Jonas, Paulo, vocês têm alguma razão para ficar tão furiosos? Você, Renato, não entendeu ainda que os meus espíritos,
que estão sobre você são de amor, de paz, longanimidade, bendição e não de violência, não de vingança, vocês não sabem o espírito que vocês têm, diz o Senhor. Diz mais o Senhor a mim para você: eu não vim destruir as pessoas, eu vim levar as pessoas ao arrependimento, porque o final dos tempos eu já os declarei. O meu juízo virá, não se esqueça, virá, mas aqueles que estiverem comigo serão preservados. E você, Renato, não deixe com que a ira, não deixe com que a violência seja tocada no seu coração. Não há razão para essa fúria, não há razão para esse desgosto. Porque aprenda, Renato, que aqueles que são meus servos são prontos para ouvir a malícia e a maldade, são tardos para responder a toda malícia e a toda ira. Os que são meus não respondem rápido. Os que são meus sabem e produzem justiça, porque primeiro escutam, não falam rápido e não reacionam. A outra coisa importante para os meus servos, Renato, não é ficar furioso querendo vingar-se, cortar cabeças ou orelhas, mas sim saber que a maneira que nós queremos é que vocês sejam cheios de amor e saibam que aquele que semeia em paz, presta atenção, Renato, aquele que semeia em paz vai suprir a minha reação, ou seja, a minha justiça verá sobre os maliciosos e sobre os maldosos, não com a tua ira, Renato, mas sim com a tua paz, porque a minha justiça é semeada pela paz. Então, meu querido, minha querida, amigos, saiba que Deus despedaça, mas Ele cura. Saiba que Deus é maravilhoso, mas Ele é juízo. E o Senhor deixa muito claro, Ele quer o nosso arrependimento, meu e seu. Ele quer o arrependimento dos maliciosos, dos maldosos, mas Ele não quer que nós fiquemos furiosos ao ver a malícia e a maldade das pessoas e nos sintamos atingidos, mas sim que semeemos a paz, que sejamos tardos para reagir, tardos para ficar nervosos, tardos para falar. Escutemos primeiro e se tivermos, vamos falar da paz. Vamos falar para essas pessoas: cuidado, você está sendo malicioso e maldoso. Cuidado, mude o seu caminho para que a cura venha sobre você, para que você não seja despedaçado, para que você não seja ferido. Mas se você ainda continuar assim, ainda há chance de arrependimento. Que palavra pesada! Pesada para mim, que tenho que, mesmo me sentindo despedaçado, aprender com Jesus, que se Ele despedaça, Ele cura. Se Ele fere, Ele vai trazer a salvação. E que palavra pesada para quem é malicioso, para quem é maldoso. É momento de você mudar a sua maldade, a sua malícia. Que você não fizer isso, você não será curado. Então saiba, meu querido doutor dentista lá do Brasil, meu querido amigo, que você saiba que Deus está no controle de tudo, tanto para ver os maldosos e os maliciosos, e tanto para ver aqueles que saibam reagir, não com fúria, com essa sabedoria do mundo que vem do inferno, mas sim com a sabedoria do alto, que traz sobre nós não espíritos de vingança, não espírito de violência, mas espírito de paz, porque confiando que Jesus, quando semeamos em paz, Ele vai trazer os frutos da justiça sobre as nossas vidas. Não precisamos cortar orelha, não precisamos pedir para vir fogos do céu, não precisamos cortar cabeças. Deixemos a nossa ira de lado, entreguemos a nossa dor ao Senhor, que se Ele despedaçou, Ele cura. Se Ele feriu, Ele vai sarar e Ele promete a colheita sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão perto de nós, será enorme. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se gostou, dá um like, passa para frente e vamos que vamos. Deus é luz, mas Deus é justiça. Deus é misericórdia, mas é juízo. Deus te abençoe.